Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos em mais uma palestra online na noite desta segunda-feira. Hoje, dia 13 de junho, né? Ontem foi dia dos namorados, né? Um dia que muita gente celebra, né? Os corações apaixonados aí. Inclusive, é o tema da nossa live da noite de hoje, né? Nossa live gravada, né? Que hoje nossa palestra online é gravada. Mas espero que todos possam aproveitar, né, os ensinamentos que a gente vai trazer aqui para vocês, né, com a nossa amiga Celina Sobral, que gentilmente atendeu aqui o nosso convite para fazer essa gravação aqui na noite desta segunda-feira. Lembrando, né, que nós transmitimos pelos nossos dois canais oficiais de transmissão, está aí na tela para vocês, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor, e lembrando que as nossas palestras ficam todas elas gravadas lá no nosso site, né, tem o link de acesso lá no nosso site, jefasorocaba.com. Tem vários temas, né, de todos os tipos, né, não só relacionados aos animais, né, temas espíritas de uma forma geral. Então, quem perdeu alguma palestra, né, entra lá no nosso site ou no nosso canal no YouTube também direto e pode assistir e rever alguma palestra, encaminhar para alguém que de repente esteja precisando, né, ouvir uma palavra amiga, né, uma palavra de conforto. Sempre muito importante, né, a divulgação do bem, né, a divulgação do espiritismo. Vamos passar para a nossa prece de abertura, né, para a gente iniciar muito bem a nossa palestra da noite de hoje. Então, mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que eles estejam presentes na noite de hoje, abençoando e iluminando a todos os irmãos que estão aqui nos assistindo, aqueles que forem assistir em outro momento, envolvendo com muito amor e muita luz também a nossa companheira Celina, para que ela possa transmitir todo o seu conhecimento para a gente, que a gente possa aproveitar desses conhecimentos e, na medida do possível, colocá-los em prática no nosso dia a dia, sempre contando com a ajuda imprescindível dos nossos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui rapidamente os nossos recadinhos, né, da noite de hoje, antes da gente passar a palavra para a nossa companheira Celina. Então, para o pessoal que está nos conhecendo agora, né, as nossas atividades online, às segundas e quintas-feiras, palestras às 8 horas da noite, né, palestra online. E na quinta-feira, o dia das vibrações à distância em prol dos nossos animaizinhos. Também estamos fazendo vibrações à distância para os nossos irmãos de humanidade. Só mandar para a gente os dados que estão aí na tela. E muito importante, né, que a gente sempre orienta as pessoas, né, no dia da vibração, fazer um evangelho no lar, ou pelo menos, né, uma oração no dia, para poder entrar em contato aí com o plano espiritual. Isso é muito importante para a gente receber esses benefícios espirituais. Domingo agora, né, próximo domingo, dia 19 de junho, nós temos o trabalho de assistência espiritual aos animais, né, sempre no primeiro e terceiro domingo do mês. Lembrando que estamos fazendo ainda por agendamento, então entra lá no nosso site, jefasorocaba.com, tem o trabalho dos animais, né, em prol dos animais, e também o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos. Né. As duas atividades são agendadas, né, no nosso site, jefasorocaba.com, preenche lá os dados certinho, né, se for para o trabalho dos animais, né, mandar o nome do animalzinho, a idade, a raça, o motivo do tratamento. Se for atendimento para humanos, né, no caso de reiki e cromo, né, só colocar ali se prefere reiki, se prefere cromo, ou se tanto faz. Né. Tem pessoas que às vezes não se importam, né, tanto faz receber o reiki ou a cromoterapia, ou também o passe, né, nós também aplicamos o passe para aqueles que quiserem só receber o passe, né, independente de ter animalzinho ou não, mas a gente só pede para entrar em contato com a gente, fazer o agendamento aí no nosso site, para a gente ter um número certo aí de pessoas que estarão comparecendo no nosso centro. Então, domingo agora, dia 19 de junho, é o terceiro domingo do mês, os nossos trabalhos presenciais no centro. O nosso bazar do Jefa, né, com alguns produtos à venda aí, que servem para manutenção das nossas despesas, né, tem vários itens ali relacionados aos animais, né, quem quiser adquirir algum desses itens é só conversar com a gente ali no dia do nosso trabalho. Temos também os livros, né, com a temática da espiritualidade dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então, quem quiser comprar algum desses livros aí, é só conversar com a gente ali no dia do nosso trabalho presencial. Quem não puder ir no trabalho presencial, mas quiser comprar livros da gente também, a gente manda pelo correio também, tá? Só conversar com a gente pelo nosso WhatsApp. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter as nossas despesas em dia, né? Eu sempre falo aqui que na nossa casa nós temos despesas, no Centro Espírita também temos despesas, então gratidão a todos que têm nos ajudado e aqueles que puderem nos ajudar, agradecemos imensamente. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa companheira de hoje, Celina Sobral, mais uma vez, né, gentilmente atendendo o nosso convite para fazer a nossa palestra online da noite de hoje.
né, Celina? Quero mais uma vez te agradecer em nome do Jefa Sorocaba e, né, não tem como a gente não falar, né, no Dia dos Namorados, que foi ontem, né, dia 12 de junho. Muita gente celebra, né, essa data, né, às vezes, né, junto com o seu companheiro, com a sua companheira, ou mesmo quem é sozinho, né, Celina, também acho que tem que celebrar, porque o amor ele tem que ser celebrado em todas as épocas, né? Boa noite, Celina. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jefa. Boa noite, Wilson. Gratidão pelo convite, gratidão por me permitir estar com vocês aí, Jefa Sorocaba. Boa noite a todos que estão conosco, que vão nos ouvir hoje, que vão nos ouvir depois. Que Deus abençoe, que estejamos todos, né, Wilson, numa energia de amor, numa energia de bênção, de tratamento também espiritual e material, todos nós, assim como os nossos queridos irmãozinhos animais. Que Deus abençoe a todos e é um prazer falar com você num dia depois do Dia dos Namorados, falar de relacionamento, falar de amor. Como você falou, né? A gente vive amando, a gente vive de amor, senão a gente não sobrevive. Então, achei muito legal esse tema relacionamento, como a gente chegar a um relacionamento feliz, como estar num relacionamento que pode ser salvo, como estar num relacionamento familiar ou conosco mesmos. São temas, assim, pontos importantes para a gente refletir, mesmo rapidamente, né, nesse encontro nosso, nesse período de tempo, de acordo com a disciplina da casa. É isso aí. E só para deixar claro, né? A gente sempre costuma fazer ao vivo, né, os nossos bate-papos, né? Mas hoje a Celina, como uma pessoa extremamente ocupada e requisitada por outras casas espíritas, ela está exercendo o dom de ubiquidade dela, né? Está aqui com a gente, está em outras duas casas, né, Celina? Que você falou, também que Exatamente. também está gravando. E eu também hoje, né? Hoje estou aqui gravando com vocês, mas estou presencialmente numa outra casa espírita que me convidou, né? Aliás, graças a Deus, né? As casas estão retomando as suas atividades presenciais, né? Mas ainda precisa ter muito cuidado, né? O pessoal que está indo frequentando as casas, né? Isso é muito importante, né? Mas vamos ter cuidado, né? Infelizmente ainda a Covid ainda tá rolando, tem muita gente ficando doente de novo, então muito cuidado, pessoal, quem for aí frequentar as casas espíritas, né? Por mais que esteja liberado, né? Vá de máscara, né? Porque normalmente casa espírita é pequena, né, Celina? Os ambientes são pequenos, né? E nem sempre dá para arejar muito, né? Por conta da estrutura da casa. Então não custa nada ainda ir de máscara, né? Quer andar na rua sem máscara, ok, mas dentro de um ambiente fechado, acho que a prudência, né? A prudência acho que é muito importante nesse momento. Bom, Celina, vamos pegar o gancho, né, do Dia dos Namorados, né? Começar a falar dos relacionamentos, né, entre duas pessoas, né? E hoje nós temos diversos tipos, né, de relacionamentos, né? Pegar esse gancho aí para a gente poder aquecer, né? Ainda aproveitar esse gancho aí do Dia dos Namorados, manter o nosso coração aquecido, né, Celina? Porque a gente sabe que viver a dois, né, é sempre muito difícil, é sempre muito complicado, né? A gente precisa sempre ter a tolerância, né, com as imperfeições dos outros e também saber que nós somos seres imperfeitos e muitas vezes os nossos defeitos incomodam demais os outros e às vezes a gente não percebe, né? Como que a gente pode ter um relacionamento a dois, Celina, de uma forma harmoniosa, de uma forma tranquila, né, e sempre, né, regado, né, à luz do Evangelho de Jesus, que eu acho que isso é muito importante, né, dentro das nossas casas, independente da religião que a gente abraça. Exatamente. Começando a dizer que todos nós estamos sempre nos relacionando de alguma forma e com alguém. E trazendo a religiosidade, o nosso relacionamento com Deus é uma coisa delicada e difícil, porque Deus sempre vai nos amar incondicionalmente. Os espíritos que nos protegem, os espíritos de luz, assim como Jesus, governador do nosso planeta, nos amam incondicionalmente. E nós, para amarmos, mesmo um ou dois ou três que estejam dentro do nosso lar, ou de repente até a gente mesmo sozinhos, a gente não sabe ainda amar direito. Então, quando o Evangelho fala amar ao próximo como a si mesmo, é um grande aprendizado que nós temos que trazer para nós mesmos. Nós vivemos em constante relacionamento com o todo, com as plantinhas, com os animais, com as pessoas, com a parte espiritual também, porque sozinho não nos mantemos em pé, ninguém para, ninguém faz nada sozinho, né? Então é importante a gente entender que o Espiritismo fala que não existe alma gêmea. E não existe mesmo, porque nós temos que ser seres humanos completos, espíritos, quando desencarnados, seres espirituais completos. Ninguém vem nos ser a nossa metade.
Ninguém vem nos complementar, não. Nós podemos adicionar ou receber a adição de alguém como aprendizado, com carinho, com amor e etc, etc. Mas nós precisamos entender que somos seres humanos inteiros e que esperar que caia alguém do céu perfeito ou que venha a nossa metade, isso o Espiritismo explica que não é assim que funciona, né, Will? Então, a gente precisa se colocar em condição cada vez mais, não só de aprendizado, mas de doação, de estar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de nos importarmos, de cuidarmos. Quando se diz que quem ama cuida, é uma grande verdade. E também aquela música que diz, Will, toda forma de amor vale a pena, também é uma grande verdade. Porque nós precisamos aprender a servir, a nos doarmos, porque senão a gente não começa a exercitar o amor, a afetividade, o se doar realmente, né, numa condição mais amorosa e mais pura. Toda vez que a gente puxa para a gente tudo, não, se está bom para mim, não importa o outro, se está bom para quem está perto de mim, não importa o outro, a gente já começa falando dos amores de forma, né, antiga, que, né, o amor egóico, o amor filas, o amor que não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou. Porque Jesus estava ali e fazia tudo para todo mundo, e ia em busca, né, de poder ajudar, ia em busca daquele que sofria, daquele que precisava de uma mão amiga, de um olhar, de uma palavra, de uma prece, de uma cura. E a gente ainda faz as coisas esperando um reconhecimento, esperando um obrigado. Jesus não falava, olha, eu fiz isso, e ele não disse nenhum obrigado. Olha como ainda precisa trazer o evangelho para a nossa vida. É como você falou, como junto do evangelho e dos ensinamentos, nos relacionarmos melhor com o outro, o relacionamento a dois. Procurando isso que a gente está falando, vivenciar devagarinho os ensinamentos do evangelho, entender o que o outro está sentindo, procurar ouvir. Ouvir é muito importante. A gente precisa falar e a gente precisa aprender a ouvir. Assim como precisamos aprender a falar também, né? Colocar para fora o que nos machuca, o que dói, o que precisa ser dito de uma forma tranquila, amorosa, mas que não possa ficar assim sufocando a gente, o nosso corpo, o nosso espírito, porque traz doença, não é? O câncer, principalmente no seio, tanto masculino como feminino, é por falta de falar. O homem tem muito câncer também na próstata. Por quê? Porque é a parte sexual, é a parte do relacionamento, é a parte que precisa externar sentimento. Tô falando demais, Will, agora é você. Você falou de Alma Gêmea, né, Celina? Tem uma novela que passou não faz muito tempo na Rede Globo, inclusive está sendo reprisada agora no canal Viva, que chama Alma Hum, Gêmea, né? Tem toda uma temática espiritualista, né? E lógico, as pessoas acabam se identificando um pouco com a história, né? E aí cria-se aquelas ilusões, né? Lembrando que em nenhum momento da novela se fala em espiritismo, né? É uma novela muito mais espiritualista, mas é bom de deixar claro que o conceito, né, de alma gêmea, né, que a gente conhece por aí, né, não é corroborado com o espiritismo. Porém, nós sabemos que existem almas afins, né, espíritos afins, né, pessoas que muitas vezes vivem 2, 3, né, 10 encarnações juntas, né, porque têm afinidades, porque né, estão na mesma sintonia, né? E essas pessoas muitas vezes, né, não necessariamente elas vêm como, né, marido e mulher, às vezes podem vir como filhos, como amigos simplesmente, né? E quantas vezes a gente não tem, né, Celina, por um amigo, por exemplo, um amigo, uma amiga querida, né, às vezes um carinho tão grande, né, e a gente nem sabe explicar, né? E muitas vezes, né, aí o espiritismo, né, obviamente que nos traz uma explicação lógica para isso, que são essas afinidades que se criam, né, ao longo das encarnações. E isso não deixa de ser um relacionamento, muitas vezes um relacionamento até melhor do que dentro da mesma família, né, Celina? Às vezes a gente tem uma afinidade maior com uma pessoa que não é da nossa família, que não está na nossa casa, e muitas vezes a gente não sabe por quê. A gente, puxa, né, de onde vem essa afinidade, de onde vem esse carinho que eu tenho por essa pessoa? Né? E isso não deixa de ser um relacionamento, e sabendo cultivar esse relacionamento, sabendo administrar de uma forma saudável, é algo muito bonito, muito, muito bacana, né? E que a gente, né, precisa, na medida do possível, né, sempre ter mais e mais pessoas afins do nosso lado, né, Celina?
Muito, muito importante, bem lembrado. Não existe alma gêmea, mas existe almas afins, que é exatamente o que o Wilson está falando. Às vezes a gente tem muito mais ligação, muito mais carinho, se dá muito melhor com um amigo, com uma pessoa que não é da família, que não tem o nosso sangue, e por conta de ligações pretéritas, por conta de afinidades espirituais que já existiam, ou que também podem estar sendo conquistadas no nosso dia a dia, na nossa encarnação presente mesmo. Então, importante a gente ver isso, importante a gente se valorizar e valorizar o outro. Porque quando a gente fala em relacionamento, muitas vezes a pessoa está num relacionamento, por exemplo, amoroso, por conta de não ficar sozinho, por não viver a solidão. Nós, muitas vezes, estamos com solidão de nós mesmos. Sabe aquele negócio de nos abandonarmos, de não darmos valor para o que a gente tem, para o que a gente é, porque a gente já conquistou, pela importância da nossa existência. Não é tantos e tantos espíritos querendo reencarnar e nós estamos com a bênção da reencarnação. Então, nos vermos como estamos dentro de um relacionamento e entender que ninguém não nos abandona, por isso a gente não pode ficar pensando, eu vou ficar com tal pessoa só para não ficar sozinho, só para não ficar sozinha, só para não ser abandonado e aguenta tudo. A gente vê relacionamentos aí tóxicos, agressivos, e a pessoa vai deixando passar, muitas vezes até pelo lado financeiro. Ah, não, mas eu não tenho como me sustentar, eu não tenho de onde tirar dinheiro, então eu vou aguentar seja o que for no relacionamento, para que eu vá vivendo e tenha as coisas materiais. Olha só que importância, né, que a gente está dando para o apego e para o lado de tudo que a gente vai deixar aqui. Então, aquelas pessoas que estão nessa condição, nossa, eu não consigo sair do relacionamento porque eu preciso disso, disso, daquilo, vamos nos centrar e pensar um pouco mais. Nós nascemos sozinhos, nós vamos desencarnar sozinhos e nós temos que crescer de acordo com a nossa capacidade e o nosso aprendizado. Não é quando Jesus falou que brilhe a vossa luz, é para que a gente busque realmente a verdade também, como ele falou, através do conhecimento, das experiências, aprendendo que todo relacionamento, seja qual for, sempre traz ensinamento. Então, vamos começar a curar e a mexer essa solidão interior. Porque se a gente não se enxerga, se a gente não se coloca, qualquer um vai fazer com a gente a mesma coisa. A gente pensa em situações existenciais, Will, de família, em que de repente é o pai ou a mãe que criou os filhos sozinho, que hoje tem muito isso, e aí o filho cresce, segue a vida dele, né, forma outra família e simplesmente não fala mais com o pai ou com a mãe que o criou, que fez tudo, de repente até os avós que fazem isso, e aí a pessoa fica doente, se entra em depressão, se abandona mais ainda. Então, que fique aqui essa reflexão, esse toquezinho para quem estiver nos ouvindo, nos acompanhando, que esteja nessa situação, de que nós, além de nunca estarmos sozinhos, nós temos que buscar aprendizado e alguma coisa a mais para a nossa vida e não colocar a nossa felicidade na mão do outro ou de alguém ou de alguma coisa. Eu tenho também amigas, Will, que estão em depressão há mais de 2, 3 anos porque o cãozinho foi embora. Acho que até já comentamos isso em alguma das nossas palestras ou das nossas lives. Então, é uma coisa difícil, né? A gente estava falando, é difícil às vezes a gente conversar com o outro, levar uma palavra, porque a pessoa às vezes também não quer aceitar. Então, a pessoa está sem viver, está sem querer fazer muita coisa, se anulou porque o cachorrinho dela, que ficou muito tempo com ela, um cão lindo, eu cheguei a conhecer, não vou nem citar o nome aqui porque ela deve estar assistindo ou vai assistir depois, mas deixou a vida. E aí ainda vem também a dificuldade no plano espiritual, muitas vezes, de por conta dessa energia, se afastar até mais do cãozinho que ela amou e como a gente faz também, como a gente se afasta das pessoas que a gente ama, por conta da nossa energia que cai. E de repente, né, o outro está numa energia diferente.
Então a gente não se encontra, não vibra na mesma energia. Então a importância, né, eu acho que isso daí você fala melhor do que eu, de nós colocarmos a nossa prece, a nossa força mental, espiritual e energética num patamar mais elevado, para até mesmo termos o merecimento de estarmos de novo com aquela alma que amamos. Muitas vezes, né, tocando no assunto dos animais, né, Celina? Muitas vezes os nossos Uhum. irmãozinhos menores, eles acabam também servindo de instrumento para muitas vezes unir famílias, unir duas pessoas que muitas vezes estão ali, né, às vezes não estão num bom momento, né, no relacionamento. E às vezes por conta do animalzinho, né, aquelas pessoas acabam se unindo e acabam buscando, né, sei lá, uma ajuda veterinária, né, primeiramente, uma ajuda espiritual também, né? Nós já tivemos casos, né, na nossa casa de pessoas que não estavam tão bem assim no relacionamento, né, a dois, né, mas que foram na casa, né, o casal inclusive foi na casa, levou o animalzinho lá, né, e depois, mais tarde, a gente acabou descobrindo, né, que é por conta, né, daquele probleminha, né, entre aspas, né, do animalzinho, as pessoas acabaram buscando, né, uma espiritualidade, pelo menos melhorou um pouco, né, aquele relacionamento, né, aquela situação daquelas duas pessoas. Então, os animais também têm esse papel, né, também exercem, né, esse papel dentro das famílias, né, de muitas vezes unir, né, pessoas que às vezes estão ali, cada um no seu canto, né, estão vivendo juntos, né, no mesmo ambiente, mas cada um no seu mundo, né, um mundo paralelo, né, e às vezes para ajudar aquele animalzinho, para voltar às suas forças, né, para aquele animalzinho, as pessoas acabam se unindo. Então, até para isso, né, os animais têm um papel importante nas nossas famílias, né. E também, né, Celina, a gente sabe, né, às vezes, quando acontece, né, quando chega numa situação, né, insustentável, né, das pessoas se separarem, né, de cada um ir para o seu canto, né, às vezes o animalzinho também fica, né, às vezes perdido por conta disso, né. E aí, vou ficar com quem? Vou ficar, né, com um lado, não vou ficar com o outro, né. E isso acaba muitas vezes gerando uma situação muito ruim para ambos os lados, né, tanto para os humanos como para os animais. E aí a gente transporta, obviamente, né, para a questão dos filhos, né, que muitas vezes ficam, às vezes tendem para um lado, né, tendem para o outro, né. Como é que a gente faz para tentar administrar isso da melhor maneira possível, Celina? Né? Por exemplo, um casal, né, que tem filhos, né, não deixar aquele filho ficar falando mal, né, da outra parte para o filho, né, para esse filho acabar se influenciando, isso vai levar, né, para toda a vida dessa criança, né, é uma situação muito delicada e que as pessoas, né, que eventualmente se separam têm que ter um cuidado muito grande nesse sentido, né? Com certeza, aí entra realmente a lei de amor do Evangelho, que fala, né, de nós colocarmos a nossa energia, a nossa situação e a nossa visão no melhor foco, o que Jesus faria em tal ou tal situação, que aí a gente não erra nunca, não é? Então, esse negócio do pai ou da mãe, ou de algum da parte do casal, ficar falando mal daquele que criou junto, que criou numa época também, porque relacionamentos muitas vezes são ciclos, viu? Então, podem terminar, sim, o Espiritismo não é contra o divórcio, não é contra que termine um relacionamento se realmente já está afastado o casal, se já não tem mais nada a ver e começam a se prejudicar e prejudicar aqueles que estão em volta, inclusive os filhos, os animaizinhos e etc. Então, o que a gente faz, a gente tem que fazer vibrando o nosso melhor. Se de repente, naquele momento, naquela situação, que já se passou um tempo, não dá para continuar juntos, vamos viver em paz, vamos ser amigos dentro do possível, ou então esperar uma próxima oportunidade, porque nós sabemos que todos nós, queiramos ou não, vamos ter que vivenciar o amor. Vamos ter que ser amigos, por isso que viemos muitas vezes como pais, como filhos, como casal, como animais, não importa, juntos. Né? Animais não, porque não existe, né, a mudança do ser Homo sapiens para os nossos irmãozinhos animais. Mas, digo, vir juntos, né? Situações que fazem com que a gente melhore ou não o nosso sentimento de sofrimento. Né? Muitas vezes temos o merecimento de trazer de volta aquele animalzinho que foi e pode reencarnar e voltar para o lado da gente também. E nós, né, que estamos em várias situações para aprendizado, como pai, como filho, como isso, como aquilo, para aprendermos a amar a todos. Mas temos que vivenciar, por exemplo, o luto de um fim de um relacionamento. Não adianta a gente querer terminar
uma união, ou até isso vai a tudo. Um relacionamento no trabalho, um relacionamento de amizade ou de amor, e imediatamente colocar outra coisa no lugar para substituir. É normal o luto. De repente, por alguns dias, por alguns meses, por algum ano, não sei. Mas a gente precisa vivenciar isso, porque senão entra realmente situações que só vem tacar, fechar buraco e traz sofrimento, traz desarmonia, porque a gente está colocando um uso naquele ser, naquela situação, e não está deixando vivenciar uma coisa normal que tem que acontecer. Não é? Nós não somos de ferro, nós somos seres humanos. Os animaizinhos são seres humanos. São seres vivos, né? Na verdade, são seres humanos também, porque tem alma que nem nós temos, tem a sua evolução, tem o seu sentimento, tem a sua inteligência, embora muita gente ache que não, mas tem, e cada vez mais que a gente vai também evoluindo, os animais também estão evoluindo. Eu vejo na época de criança lá no Rio de Janeiro, como era, cão e gato quase que não conseguiam viver junto. Hoje se amam, vivem junto e etc. Então, quer dizer, eles também evoluem. Então, não adianta a gente dizer, ó, então meu animalzinho desencarnou, faleceu, eu não quero fazer mais nada na vida, eu não quero ter outro. Você está abrindo mão de ter, de repente, aquele espírito, daquela alma junto com você de novo, não é? Então, eu acho que tudo, Will, a gente tem que dar tempo ao tempo, assim, em partes, em ciclos mesmos, porque senão a gente não deixa acontecer o que é o normal e aumenta o nosso sofrimento. Aí um outro ponto que acho que é importante a gente tocar nesse assunto também, Celina, lógico, os ciclos se encerram, né, a gente tem que, né, ter essa consciência, saber, né, lidar da melhor maneira possível com o final dos ciclos, né? Porém, né, aí pegando um outro lado da história, a gente sabe que tudo aquilo que a gente não conseguir vivenciar da melhor maneira possível, tudo aquilo que a gente não fechar né, uma situação aqui, nós vamos ter que viver numa outra vida. Né? Nós vamos ter que, né, pela continuidade da vida, né, pela lei da reencarnação, a gente vai ter que passar de novo. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes, né, vive em pé de guerra com alguém, não quer se ajustar com esse alguém, e às vezes não necessariamente aquele ciclo se fechou, mas aí força-se um rompimento. Né? Seja um relacionamento a dois, seja na família, amigos, enfim, não importa. Se esse ciclo não. Se aquela situação não foi bem resolvida, essas duas pessoas vão ter que voltar depois. E aí? É o que a gente falou. Se não fechou o ciclo, se não aconteceu o que precisava acontecer de aprendizado, de auxílio, de fazer o que um precisava pelo outro, de alguma forma, esses dois espíritos vão se reunir de novo para aprendizado, porque é o ciclo da vida. É o que a gente precisa aprender também segundo o Evangelho. Não é? Antes de você fazer uma entrega ali no altar, vai e se reconcilia com o teu adversário. E depois você vem e faz de novo essa entrega, né? Jesus falou: limpa o seu coração. Não fique guardando raiva, ódio do outro ou daquele que, mesmo te prejudicando, você sabe que amanhã não vai ser esse erro, essa pessoa, como nós não somos o nosso erro do momento e do passado. Se a gente melhora, se a gente evolui, o outro também evolui. Então é bem isso que o Wilson falou. De alguma forma, nós vamos ter que nos encontrarmos e reencontrarmos para fazer as pazes com aqueles que não conseguimos. Então, temos que agilizar, pedir força a Deus, pedir força através da prece, para que mais rápido possível a gente possa ajeitar uma situação para o nosso bem e do outro. Eu acho que é bem por isso, né? E não viver na mesmice, não ficarmos repetindo atitudes que vão nos prejudicar, que fazem mal para a gente mesmo. Vamos começar a fazer diferente certas coisas. A flexibilidade é um grande ensinamento para todos nós, né? Vamos arrumar tempo para a gente mesmo, vamos cuidar da gente, vamos vivenciar o alto amor para poder dar mais amor para o outro. Deixa eu abrir meu microfone aqui, senão o pessoal não vai me ouvir.
nem sempre é tão. A gente às vezes falando assim, né? Ah, mas é fácil, vocês já conseguiram superar isso. Não, não, não. Nenhum de nós aqui que ainda está encarnado conseguiu superar a grande maioria das dificuldades que a gente vê por aí. Eu me incluo nisso, tenho certeza que a Celina também. E você tocou nesse assunto do alto amor. A gente fala muito em amar o próximo, né, Celina? De ter pelo próximo, né, a empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né, de saber relevar muitas vezes, né, o erro do outro. Só que muitas vezes, acho que o princípio de tudo, né, Celina, é você primeiro se autoconhecer. Primeiro, você saber que você é um ser limitado, que você tem inúmeros defeitos que muitas vezes incomodam demais as pessoas e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Como é que a gente consegue, da melhor maneira possível, Celina, à luz do Evangelho, né, que acho que é muito importante, né? Eu sempre falo, é importante a gente ter uma espiritualidade, não necessariamente ser espírita, ser católico, ser evangélico, mas ter uma espiritualidade. De que forma a gente consegue se encontrar primeiro, saber dos próprios defeitos, saber das suas limitações, saber até onde você vai, para daí você ter, da melhor maneira possível, um relacionamento saudável com as pessoas. Pois é, esse autoconhecimento é muito importante. Sábios, grandes mestres do passado já falavam isso, e é importante que a gente se coloque como se fosse na frente de um espelho e se pergunte muitas vezes: o que é que não me deixa bem? O que é que me deixa ansioso, nervoso, com raiva, com bronca? Para a gente poder começar a enxergar os pontos que precisam ser cuidados em nós, no nosso espírito. A gente precisa chegar na frente de um espelho, olhar nos nossos olhos, conversar com a gente mesmo. Porque se a gente quer melhorar, se a gente quer transformar o que precisa para que a gente seja mais feliz, não estou dizendo que de uma hora para outra a gente vai fazer estalar os dedos e vai ser outro ser humano, virar anjo, não é isso. Mas nós precisamos desse autoconhecimento e saber o que é que nos prejudica, o que é que nos faz mal e o que é que a gente fazendo faz mal e prejudica o outro. De repente você está fazendo coisas, indo em lugares que você volta completamente nervoso, ansioso, fica com dor de cabeça, fica com tontura, fica doente. Então, pelo menos por um tempo, não vá naquele lugar. Não contate aquela situação, de repente até mesmo aqueles seres humanos, aquelas pessoas, porque naquele momento, primeiro precisamos nos fortalecer, nos cuidarmos, para que a gente possa dar o melhor para o outro. Então, devagarinho, em doses homeopáticas, nós precisamos colocando o remedinho. Olha, eu vou deixar passar isso que me falaram, porque senão depois eu que vou ficar mal. Aí você pode perguntar, Celina, mas eu estou sendo bobo. Não está sendo. É só a gente lembrar de Jesus. A gente está se educando, se colocando numa condição de daqui a pouco aquilo já não machucar mais a gente, não nos ferir, não nos incomodar. Então, é devagar mesmo que a gente vai percebendo. Olha, com aquilo eu tenho que ser mais paciente. Eu tenho que ouvir aquilo e não retrucar. Eu tenho que vivenciar tal situação fazendo um pouco diferente do que eu fazia. Então, são essas condições que vão nos trazendo aprendizado e nunca, nunca, nunca esquecer de conversar com Jesus. Através da prece simples. A prece não precisa ser palavras difíceis, não precisa ser, sabe, um negócio complicado. Não. É um bate-papo direto com Jesus, com Deus, com Maria Santíssima, com os nossos mentores. Então, através disso, a gente vai se fortalecendo e vai sim conseguindo mudar as coisas. E depois o diálogo com o outro. Né? Se aquela pessoa não está muito legal com você, está fazendo coisas que não está legal, espera o momento certo. Não adianta falar na hora de que tudo está inflamado. Não vai dar certo. Mesmo porque a gente também vai estar emocionado, o outro vai estar com raiva ou a gente. Aí vamos acabar falando e fazendo coisa que não deve, o relacionamento vai piorar em vez de melhorar. Mas devagarinho, numa hora de bem tranquilidade, olha, sabe aquilo daquele dia? Não foi legal. Eu senti isso, eu senti aquilo. É importante que a gente coloque como a gente se sente, não como o outro foi, como ele fez, como ele estava. Porque aí a pessoa não gosta de ouvir a crítica. Geralmente as pessoas ainda não gostam de ouvir críticas, assim que muitas vezes a gente também não gosta. Então é importante a gente falar como a gente se sente. Porque aí não tem como o outro, né? Dizer que está acusando, e aí pode-se
amadurecer um diálogo construtivo. Sim. Outro dia uma pessoa me perguntou, conversando com um amigo, ele, assim, a gente acaba fazendo atendimento fraterno fora do centro espírita muitas vezes, né? Uhum, As pessoas sabem que a gente vai no centro, você é lá você é do centro, você é sim, espírita, né? E as pessoas têm, né, criam, né, aquela ilusão de que a gente sabe tudo sim. e que está acima do bem e do mal, né? Muito pelo contrário, né? Somos tão falhos quanto qualquer outra pessoa. E essa pessoa veio me falar o seguinte: olha, eu gosto de uma pessoa, né? Eu gosto de uma moça, mas eu não tenho, né, não tenho coragem de falar para ela. Eu acho que ela também gosta de mim e tal, mas não tenho coragem, né? O que, que eu devo fazer? Olha, o ideal, né? O ideal é que você tente se aproximar e, né, enfim, de alguma forma tente demonstrar isso. Aí ele, sei lá, talvez essas pequenas palavras a tenham encorajado e ele, pelo menos ele deu um passo. Ele chegou, né? Mandou mensagem para a moça, não me lembro exatamente o que ele fez. E ele queria falar para ela, né? Queria expor, né, o sentimento dele. Só que aí ela não quis ouvir. Ele nem chegou a falar o que era, né? Ele só falou, eu queria conversar com você e tal. Não sei se a moça acabou percebendo. E ela falou, não, prefiro não, né, não quero conversar. Não, né, melhor ficar do jeito que tá. E aquilo o angustiou demais também, porque ele queria falar, mas ela não quis ouvir. E aí, Celina, aquela história, às vezes eu preciso pedir perdão para alguém, né, ou perdoar alguém, só que a pessoa ou não quer aceitar o perdão, ou você às vezes não dá esse passo. Mas nesse caso ele quis dar o passo e a outra parte não quis. Eu não sei se ele tá, não É, sei se ele tá me assistindo agora, não. Até falei para ele que a gente ia fazer uma palestra sobre isso. Mas o que, que você poderia falar para esse meu amigo aí que deu esse passo, né? Quis falar, mas aí a pessoa não quis ouvir e ele, né, tá com esse negócio dentro dele, né? Ele é engasgado dentro dele, né? E ele não sabe o que fazer exatamente com esse sentimento. então, a gente tem que sempre fazer aquela colocação. Vamos nos colocar no lugar do outro? Será que se de repente uma outra pessoa viesse falar para a gente sobre o sentimento, tal, tudo, de uma forma diferenciada, e a gente não estivesse naquele mesmo, naquela mesma sintonia, naquela mesma condição, a gente ia, de repente, se obrigar a fazer o que o outro queria? Se colocar no lugar do outro é o segredo de tudo. Quando a gente está num relacionamento e que às vezes tem complicação, ou às vezes até tem coisas boas também, não só a dor, não só o sofrimento, não são coisas que não são iguais ao que a gente pensa e quer. Então, de repente, as pessoas. É aquilo, a gente não pode pôr a nossa felicidade na mão do outro, que nem nós já falamos, nem por um fato, nem por uma situação. Ah, eu só vou ser feliz quando casar, só vou ser feliz quando tiver isso, só vou ser feliz quando tiver um carro novo, uma casa nova. Não, né? As pessoas têm seu livre-arbítrio e devem ser respeitadas, e nós temos o nosso livre-arbítrio e queremos que seja respeitado. Então, se você está numa situação, você que está nos ouvindo, e de repente está apaixonado por uma pessoa, lógico que o melhor de todos os bens seria a gente amar quem nos ama, né? E o Evangelho mesmo fala também, amar os inimigos, amar aqueles que não nos amam, que é o mais complicado, mas que a gente tem que aprender. Mas Jesus amou a todos, até na hora, né, dos seus momentos mais derradeiros. Então, é importante a gente, sabe, respirar, deixar passar, aceitar o que o outro está fazendo ou que não queira em relação a nós. E de repente, mais na frente, a gente vai pensar assim: nossa, ainda bem que eu não vivenciei aquela situação, que eu não fiquei com aquela pessoa, porque hoje me apareceu alguém muito melhor e que realmente tem tudo a ver comigo. Nada acontece por acaso, né? De repente não era, ou de repente ainda vai ser uma conquista futura, porque nós vamos ter que saber fazer todo mundo, né, se amar um ao outro e nos amarmos também, mas de repente não é uma situação para aquele momento, para aquela hora. Então, mude, né, a sua forma de pensar em relação àquilo, busque outras conquistas, vá em frente, nunca desista de lutar pelos seus sonhos, mesmo que tenha que ser em outra estrada, mesmo que tenha que ser por outras cores, por outros perfumes, por outras pessoas, porque a felicidade vem. A gente acha que, não, a felicidade é só quando a gente estiver nos mundos felizes. Não, existem situações, existem momentos que a gente pode se acariciar, que a gente pode ser feliz, que a gente pode vivenciar, sim,
com amor aquilo que vem para a gente, aquilo que está conosco. Se ele não assistiu, né, vou recomendar a ele que assista Sim. pelo menos essa parte, né, do nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai clarear um pouco as ideias dele. Celina, estamos chegando ao final do nosso bate-papo da noite de hoje, né? Como sempre, né, um bate-papo muito instrutivo, né, de muita reflexão, né, principalmente, né, que é o que a gente tenta proporcionar para as pessoas aqui, né? Ninguém aqui está impondo nada a ninguém. Ninguém está aqui ditando, né? Faça isso ou faça aquilo. Não, a gente proporciona reflexões, né? E aí cada um com o seu livre-arbítrio, cada um com a sua condição de momento, né? Que nem tudo aquilo que a gente está falando hoje, às vezes a pessoa está assistindo, puxa, isso eu não consigo ainda fazer. Ok, mas pelo menos pense a respeito, né? Tente, né, em algum momento, né, colocar alguma coisa do que a gente falou aqui em prática, porque são sementes que a gente planta, né, Celina? Acho que quando a gente faz uma palestra, quando a gente, né, no seu caso, você participa lá dos programas, né, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, né, a gente planta sementes, né, em algum momento essa semente vai germinar, em algum momento vai florescer, em algum momento as pessoas vão refletir a respeito e principalmente colocar em prática, né? Então acho que esse é o nosso papel aqui, né, enquanto espíritas, né, enquanto divulgadores da doutrina, para que a gente proporcione reflexões, né, e que da melhor maneira possível, né, as pessoas coloquem em prática, né? E quando a gente fala as pessoas, né, a gente se coloca nesse meio também, né? Porque muitas vezes o que eu estou falando pode servir para você, o que você está falando pode servir para mim, o que eu estou falando serve para mim também, né? Às vezes é uma auto-reflexão. Então acho que essas reflexões são muito importantes, são muito salutares para todos nós. E em nome do Jefa Sorocaba, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né, para a gente gravar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai iluminar muitas mentes e muitos corações ainda, Celina. Eu que agradeço sempre, sempre. Para mim é uma honra estar com vocês, é um prazer, uma alegria, muito aprendizado. Você acrescenta muito para todos nós, viu, Wilson? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas suas iniciativas e por sempre estar aí disposto a servir, a trabalhar, atingindo, curando, consolando tantos corações aí. E a gente não pode terminar esse tema relacionamento sem falar realmente da gratidão. Agradeça a tudo, você que está aí do nosso lado, aí está nos acompanhando. Mesmo que a situação não pareça ser tão legal, vamos agradecer. A gente não pode agradecer só o que é bom, né, Will? Porque às vezes é aquilo que vai mais na frente mostrar que era o melhor para cada um de nós. Então, a gratidão é uma força muito poderosa. Vamos agradecer o que não está tão bom no nosso olhar, vamos agradecer o que está muito bom, o que está no nosso caminho, o que vai vir, o que já veio, tantas pessoas, né, os seres humanos, os animaizinhos, todos aqueles que estão longe, que estão perto. Eu agradeço imensamente o Wilson ter entrado assim na minha vida, um amigo querido, né, que já me ajudou um monte de coisa que ele nem sabe que já me ajudou e já me ajudou. Até mesmo o negócio da internet nessa época, né, tão necessário para a gente aprender a mexer muita coisa. Então, a nossa gratidão a toda a equipe do Jefa, encarnada, desencarnada, ao nosso querido presidente Wilson e a todos os que estão nessa live, né? Que também recebam a nossa energia de amor, de carinho, aí pertinho do Dia dos Namorados, né, Wilson? Então, que nós sejamos enamorados de todos, inclusive de nós mesmos, para nós podermos seguir adiante, um pouco mais tranquilos, um pouco mais felizes e com a fé renovada. É isso aí. Como último pedido, Celina, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Vamos lá. Vamos sim. Então, convidamos a todos nesse instante a se recolherem, mantendo os pensamentos elevados, vibrando amor, paz, saúde, cura a todos os irmãos nossos que se encontram em sofrimento, em dor, em desequilíbrio. Que a paz de Jesus, o amor, a parte médica, que também é do nosso Mestre, do nosso Senhor e de Deus, nosso Pai, e dos amigos espirituais, possa atuar em todos nós que estamos nessa live, aqueles que não estão, aqueles que vão ver depois, que o nosso planeta seja envolvido em luz, em melhoria, em transformação para o bem, assim como todos nós. E nós agradecemos por tudo, pela nossa vida, pela nossa existência, pela nossa oportunidade de nos tornarmos seres humanos melhores. Que Deus abençoe a todos
e que estejamos juntos brevemente em próximas oportunidades. Que assim seja. Que assim seja, Celina. Mais uma vez, quero te agradecer a todos aqueles que nos assistiram na noite de hoje, aqueles que ainda vão nos assistir, né, num outro momento. E quinta-feira estaremos de volta em mais uma live, mais uma palestra online do Jeff Sorocaba. Um ótimo início de semana a todos. Ainda aproveitem, né, esse restinho aí de clima, né, no Dia dos Namorados. Né, aproveite aí para dar um beijo, um abraço, né, naquela pessoa que você ama, né, seja ela qual for e de que forma for. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser.